Olá, vamos dar início à nossa terceira aula de Matemática Aplicada à Física, um tópico só, mas bastante interessante, cai muito aí nas questões do Enem, outros vestibulares que você faz por aí, e é um assunto que a gente vê agora no começo, mas tentar sempre voltando na hora que estiver resolvendo as questões, lembra que a gente viu esse assunto, esse tópico, às vezes está indiretamente ligado à questão, mas muitas vezes também cai na própria questão mesmo. Dê a ordem de grandeza do número tal, tudo, conta uma história toda lá, mas você tem que saber alguns critérios que a gente adota para trabalhar com esse tópico aí dessa aula, aula 3, que é ordem de grandeza, né? Então, é um assunto aí da nossa aula 3, ordem de grandeza. Vamos trabalhar com isso aí, é bem interessante, ok? Bora lá. Pronto, ordem de grandeza. Eu coloquei OG aqui para a gente simplificar e ficar melhor para não estar escrevendo toda hora a palavra ordem de grandeza, mas quando apareceu o OG aqui é ordem de grandeza. Ordem de grandeza de um número é a potência de 10 mais próxima desse valor. Então, se você tem um valor determinado lá, que você não tem certeza qual é esse valor, a ordem de grandeza é aquela potência de 10 mais próxima. Vamos supor que você tem um número aí, acha que é 8 ou 9, aí ele está mais próximo do 10. Então, a gente pega o 10 como referência, que é a potência de 10 elevado a 1, base 10 elevado a 1. Se o número for 98, 99, 97, é um número que está bem próximo de 100. A gente toma 100 como referência. Então, a potência de 10 elevado a 2, 100, e assim sucessivamente. Então, a gente pega sempre o número, uma potência de 10, né, base 10. Então, para facilitar a representação, colocamos o número em notação científica, como é um assunto visto na aula anterior, no vídeo anterior. Primeiro, a gente passa o número para notação científica e pega, nós sabemos que notação científica tem um fator multiplicando uma potência de base 10. Essa potência de base 10 é a que vai ser a nossa ordem de grandeza, né? Seguindo alguns critérios aí que a gente já tem aí, que vai começar agora. Então, nós temos aí dois critérios para determinar a ordem de grandeza de um número. E o primeiro critério a ser adotado é a média aritmética dos extremos do fator m. O fator m é aquele fator que multiplica a base 10 na notação científica. Ele tem lá um limite que é de 1 a 10, incluindo 1 e não incluindo 10, mas sendo os extremos. Então, a média aritmética desses números é que vai dar o primeiro critério para a gente adotar a ordem de grandeza. Então, nós vamos supor essa situação. Primeiro, a gente vai verificar o seguinte. Nós temos aqui na notação científica, lembrando, na notação científica, nós lembramos aqui que ela está escrita desse jeito. A notação científica é representada aqui por um número, né? Deixa eu apagar aqui. Ok. Então, deixa eu fazer aqui, ó. A notação científica, nós temos a seguinte representação dela. É um número que é um fator m lá, multiplicado por uma potência de base 10 elevada a n. E aí, nós vimos no vídeo anterior que esse número m aí, que é o fator, ele tem que estar lá entre 1 e 10, incluindo 1, mas não incluindo 10. Mas ele, tomando aí como referência os limites, a gente vai adotar para a de grandeza, vai pegar essa potência de base 10, a gente vai adotar esses dois limites aqui. É a média aritmética, é o nosso primeiro critério. Então, eu vou colocar aqui M, média aritmética desses dois números. Então, a média aritmética desses dois números é muito fácil, né? É só somar os dois números e dividir por 2. Esses dois números somados dá 11. E 11 dividido por 2, 5,5. Esse vai ser o nosso critério aqui, primeiro critério para a ordem de grandeza. Então, veja bem, como é que fica isso? Fica da seguinte forma. Se o M, que é o nosso fator lá na notação científica, se ele for menor que 5,5, ok? Menor que 5,5, a gente vai adotar a ordem de grandeza como sendo a própria potência de 10.
do jeito que está lá na notação científica, 10 elevado a n. Não altera nada. Agora, se esse m, que é a nossa referência, o nosso fator, for maior que 5,5, então, nós vamos fazer uma alteraçãozinha aqui, que a ordem de grandeza vai ser essa potência de 10 elevado a n mais 1. Ok? Então, isso aí é uma situação que você tem que adotar sempre. Então, vamos imaginar aqui o seguinte. Eu vou querer aqui citar um exemplo aqui para que a gente possa frisar bem aqui. Vamos citar um exemplo aqui. 2 exemplos. Vamos citar aqui. Exemplos. Para ficar bem claro, vamos pegar o número 2,3 vezes 10 elevado a 7. Então, nós vamos ver a ordem de grandeza e desse número aqui, ó, 7,8 vezes 10 elevado a 4. Eu quero saber qual é a ordem de grandeza desses dois números aí. Então, eu vou verificar que na ordem de grandeza desses dois números, eu tenho o seguinte, 2,3, ele é um número menor que 5,5, que é a nossa referência. Então, desse jeito, eu posso dizer que a ordem de grandeza não se altera e é a potência de 10 elevado ao que você está vendo aqui, 10 elevado a 7. Então, a ordem de grandeza é esse. Esse número está mais próximo disso. Essa é a ordem de grandeza. Já o número 7,8 é um número maior que 5,5. Então, nesse caso, é aquela alteraçãozinha que a gente faz no expoente da potência de 10. A ordem de grandeza vai ser 10 elevado, nesse caso aqui é 4, 10 elevado a 4 mais 1. Ou seja, 10 elevado a 5. Essa é a ordem de grandeza aí para esse primeiro caso. Agora vamos para o segundo critério. O segundo critério é a média ponderada dos extremos. Ora, a média ponderada dos extremos, média ponderada se calcula da seguinte maneira. A média ponderada são os dois fatores, aqui os dois números, multiplicado e tirado a raiz. 1 vezes 10. 1 vezes 10 é 10. E a raiz de 10 está aproximadamente 3,16. Então, aqui é o número que a gente vai adotar como referência para a ordem de grandeza. Então, veja bem como é que fica aqui. Nós vamos tomar agora aqueles mesmos números lá como exemplo, né? Primeiro a gente vai ver o seguinte, ó. Se o número que você tem lá, o M, né? Ele for menor que 3,16, você vai dizer que a ordem de grandeza não se altera. É a potênciazinha lá, que vai ser 10 elevado a n. 10 elevado a n. Você lembra que o 10 elevado a n é da notação científica. Então, agora, se o m for maior que 3,16, aí a gente vai para aquele segundo caso, que é a ordem de grandeza, você vai somar 1 ao expoente. É o n mais 1. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos adotar aí nós vamos adotar aquele mesmo exemplo, né? Aquele mesmo exemplo que foi dado agora há pouco, no anterior, que é para a gente tomar como referência. Então, vou pegar esses dois exemplos aqui, ó. Exemplos. 2,3 vezes 10 elevado a 8. Eu quero saber quem é a ordem de grandeza dele, tomando como referência essa média ponderada. E o outro aqui, vou pegar o 7,8 vezes 10 elevado a 4. Também para determinar a ordem de grandeza. Então, nesses dois casos aqui, nós temos que a ordem de grandeza dele vai depender
de outro fator agora, que é o 3,16. Então, vamos lá. Ordem de grandeza disso aqui. Então, a ordem de grandeza, nós vamos analisar o seguinte. Primeiro, a gente vai ver que 2,3 ele é menor que 3,16. Então, nesse caso, nós temos que a ordem de grandeza é aquela potência de 10, né, elevado a 8. Por que elevado a 8? Porque não vou alterar nada. 10 elevado a 8, já que é menor que 3,16. E esse aqui agora, 7,8. Ele já é maior que 3,16. Se ele é maior que 3,16, eu vou fazer aquela alteraçãozinha da ordem de grandeza. É a potência de 10, aí o expoente aqui é 4, 4 mais 1. Ou então fica 10 elevado a 5. Vou ter o mesmo exemplo, que é para poder a gente fazer agora um parênteses aqui, uma observação. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, observação. Essa observação é importante. Por quê? Porque você vai ver que os examinadores nas questões, eles também têm que seguir lá uma regra. Então, vamos supor, eu tenho 2 critérios, eu tenho que adotar um. Posso trabalhar com os 2 e testar os 2 toda hora. Um critério é o 3,16 e o outro já é maior, 5,5. Então, você está vendo aí que tem número que não bate. Para que eu possa fazer os números, dar tudo certinho aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar isso aqui, ó. Todos os números que estão abaixo do 3,16 também estão abaixo de 5,5. Então, eu posso dizer que aqui, esses m's aqui, ó, esses fatores, eles são menor que 3,16 e também o m é menor que 5,5. Espera aí, voltando, menor que 5,5. Está muito em cima da coisa aqui, não dá para botar a vírgula, mas eu vou botar a vírgula bem aqui. 0,5. Agora, vamos olhar aqui, ó. Todos os números que estão aqui, ó, acima de 5,5, o m, né, o número, ele está maior que 3,16 e também está maior que 5,5. Então, satisfaz, tanto faz eu usar esse critério, quanto esse, se o número estiver abaixo de 3,16 ou acima de 5,5, está valendo. Agora, quando chega nesse intervalo aqui, ó, entre 3,16 e 5,5, esses números aí fica mais complicado. Por quê? Porque se eu usar como critério o 3,16, que é a média ponderada, como referência, veja bem, os números que estão acima de 3,16 até 5,5, eles são menores que 5,5, não vai bater. Então, o que aconteceu? Para os examinadores, o que eles fazem isso aí? Assim, ó, as questões de provas que você vai resolver pedindo ordem de grandeza, nunca inclui esses números aqui, porque gera dúvidas. Dependendo do critério que você adotar, ele entra num caso ou no outro. Eles sempre vão estar menor que 3,16 ou maior que 5,5. Então, a resposta sua sempre vai estar nesse sentido aí. Para que isso? Para que você adote qualquer um dos critérios e resolva o seu problema. Então, veja bem, eu vou pegar agora 2 exemplos para a gente fazer isso aí. Primeiro exemplo aqui. Um texto publicado na Folha de São Paulo, o físico Marcelo Gleiser escreveu que átomos têm diâmetro de aproximadamente 1/10 de bilionésimo de metro. Escrito em potência de 10, 1/10 de bilionésimo equivale a quem aqui, ó? 10 elevado a menos 8, a menos 9, a menos 10, a menos 11, a menos 12. Qual dessas alternativas? 1/10 de bilionésimo. Veja bem, ele está pedindo, na realidade, a ordem de grandeza. Eu vou verificar aqui o seguinte. Vamos ver quem é 1/10 de bilionésimo. Primeiro, 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão. Está aqui, ó. 1 bilhão. Que é 1000. Milhão.
bilhão. Ou seja, 10 elevado a 9. 1 bilionésimo é a bilionésima parte de 1 bilhão. 1 bilionésimo. 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 É a bilionésima parte de 1 bilhão. Então, é 1 sobre 1 bilhão. 1 sobre 10 elevado a 9. Se você inverter esse 9 aí, inverter para ficar só a base de cima aqui, ó, base de baixo em cima, vai ficar 10 elevado a menos 9. Como foi feito isso aí? Eu vou fazer aqui no canto. Olha. Aqui, ó, é 10 elevado a 9. Presta atenção aqui, ó. Isso significa que aí em cima nós temos uma potência de base 10 elevado a 0, certo? Que é a mesma coisa, que dá 10, que dá 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Aqui é a divisão de potência de mesma base que nós já vimos em outro vídeo aí. Como é que divide potência de mesma base? Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, ficou 0 menos 9. 0 menos 9 é menos 9. Que é o que você está vendo aqui. Agora, ele diz que esse diâmetro do átomo é 1/10 de 1 bilionésimo. Deixa eu sublinhar aqui, para você não misturar com a resolução da questão, que isso aqui é só um lembrete. Então, é 1/10 de 1 bilionésimo. Nós vamos calcular aí. Veja bem, 1/10. Como é que escreve 1/10? 1/10 é assim, ó. Também, do mesmo jeito, foi feito 1 sobre 9, 10 elevado a 9. Isso aqui, quando subiu, o expoente aqui é 1. Então, se o expoente é 1, aqui vai ficar 10 elevado a menos 1. Ok? Então, é isso que ele está pedindo, 1/10 de bilionésimo. Então, o cálculo vem bem para cá, para não misturar. O diâmetro vai ser 1/10, 10 elevado a menos 1, de 1 bilionésimo, né? Que é 10 elevado a menos 9. Ora, pessoal, multiplicação de potência mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Você tem devendo 1 no canto, deve 9 no outro canto, quando você somar, você deve 10. Ok? Nós já vimos isso antes. Então, a tua resposta é pronto. Essa alternativa aqui vai contemplar a letra C. Está aqui a letra C. Pronto. Contemplando a letra C. Essa é a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Da FUVEST, São Paulo. Qual é a ordem de grandeza do número de voltas dadas pela roda de um automóvel que percorre uma estrada de 200 km? Opa, 200 km. É o nosso ΔS, a distância que essa roda vai percorrer. 200 km. Então, preste atenção, o que eu vou fazer aqui. Como a roda é muito pequena, vamos analisar isso em metro. Então, esses 200 km eu vou transformar em metro. 200.000 metros. E aí, para facilitar a nossa vida, 2 tem 5 zero, 10 elevado a 5 metros. Então, o ΔS já foi aí. O que é que está se perguntando na realidade? Qual é o número de voltas que uma roda dá em 200.000 metros? É a mesma coisa de você pegar a roda, passar uma fita em volta dela, formar uma circunferência, né? E cortar aquela fita, esticar e dizer quantos pedaços daquele ali tem 200.000 metros. Então, eu diria que é um negócio mais ou menos assim, ó. Vamos formular isso. A distância disso aqui, eu quero saber quantas, que é o número, quantos comprimentos daquela circunferência da roda tem dentro desse ΔS. Pronto, aqui é a fórmula. Então, o ΔS eu já sei quem é, eu preciso calcular agora, que eu também já sei pela fórmula, né, que é mais fácil, comprimento da circunferência da roda. E aí, o número de voltas fica fácil. Então, vamos ver aqui como é o comprimento. Primeiro, o diâmetro de uma roda dessa daí, diâmetro, ele é de aproximadamente, não chega a 1 metro, mas vamos botar aqui um número fácil de fazer conta. 60 centímetros. Daí, se o diâmetro é 60 centímetros, o raio é 30, que é metade. 30 centímetros. 30 centímetros, nós estamos trabalhando tudo em metro. 0,3 metros. Ora, 0,3 metros, nós podemos dizer que é 3 vezes 10 elevado a menos 1
metro. Já está quase que notação científica aí. Daí já está representado notação científica, que é melhor fazer conta. Então, como é que calcula o comprimento da circunferência? 2πr. 2πr. É fórmula matemática disso aí. 2, o π é constante, 3,14, vezes o r, que é 3, vezes 10 a menos 1. Pronto, agora é só fazer conta. Se você pegar esse 2 da frente e multiplicar pelo 3 de trás, vai dar 6. Para quê? Para facilitar a nossa vida. 6 vezes 3,14 e deixa essa potência por último, que ela vai servir lá no finalzinho. Pronto, está aqui, ó. 6,14. Então, eu vou fazer uma conta bem aqui do lado, aqui em cima, que é melhor. Vamos ficar 3,14 e agora eu vou multiplicar por 6, para ver quanto é que dá isso aí. Multiplicar, viu? Depois eu circulo aqui para a gente facilitar. 6 vezes 4, 24, vai 2, 6 vezes 1, 6, 2, 8. 3 vezes 6, 18. Então, você está vendo que tem duas casas decimais, ficou duas casas decimais aí. Só que agora nós vamos ter assim, ó, 18,84. Aí tem a potência de 10 elevado a menos 1, que é voltar uma casa para a esquerda. Isso aqui é voltar uma casa para a esquerda. Então, esse comprimento já deu 1,88, basta fazer isso, metros. Pessoal, eu vou usar esse comprimento aqui nessa conta e vou dividir esse 200 mil por 1,88. 1,88 é um número que é ruim de fazer conta assim para você resolver uma questão desse tipo aqui, já que tem uma alternativa para marcar e a diferença aí vai ser muito pouca. Não dá nem para você notar isso aí, não dá nem para errar na questão. Então, nós vamos tomar uma atitude aqui, ó. Eu tenho 1,88 e você, por valor aproximado, que também é uma aula que está aí em vídeo, valor aproximado, eu posso dizer que esse 1,88 ele está mais próximo de 2 do que de 1. Porque, ó, se fosse de 1, eu teria que tirar 88. Então, ele está mais próximo de 2. Eu vou aproximar o 2, você vai ver que não vai fazer diferença, mas vai me ajudar muito nas contas. Ó, vou aproximar isso aqui para 2 metros. Pronto. Agora, ficou mais fácil de fazer a conta, anda mais rápido. ΔS vai ser o número de volta vezes o comprimento da circunferência. E aí eu boto o seguinte, ó, o N, que é o número de volta, fica ΔS pelo comprimento da circunferência. Daí eu vou adotar o 2, que fica bom de fazer conta. Aquele nosso número do ΔS, lá em cima, deu 2 vezes 10 elevado a 5. Pronto. 2 vezes 10 elevado a 5. Está aqui. Olha. E embaixo? Embaixo 2. Olha só que legal. 2 dividido por 2 dá 1. E aqui? 10 elevado a 5. Ora, 10 elevado a 5 voltas, nós temos aí essa potência aí. Aí nós vamos ver aqui o seguinte, eu adoto 10 elevado a 5 ou 10 elevado a 6? Bom, aqui você está vendo, eu posso fazer aqui o seguinte, ó, o 1 não é menor que 5,5, vamos adotar sempre o 5,5. Então, aquele critério nosso, ó, se M for menor que 5,5, nós vimos lá que a ordem de grandeza é 10 elevado a N. Pronto, tá aqui, ó. Eu fiz isso aqui para você lembrar. Ok. Isso aqui é para você lembrar, ó. Pronto. Então, 1 é menor que 5,5. Morreu. Então, o nosso número de volta vai ser 10 elevado a 5. Com isso aqui, eu encontro a solução na alternativa C. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Ordem de grandeza é fácil. A gente vai sempre adotar aí o ponto de referência, esse M aqui como referência, 5,5, certo? Comparar esse M aí com esse 5,5. Não vai adotar o 3,16 para não ficar com dois critérios, ok? Então, é isso aí.